Se você for lá no site cpbt.com.br, você vai me economizar aqui agora bastante tempo. A gente vem fazendo uma longa jornada, começamos no início desse ano, e a gente está olhando a vida de Jesus. E a gente faz isso através de temporadas. Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. A gente está na 4ª temporada. Esta temporada, como as outras anteriores, aliás, nesta, a gente vai ter 6 episódios. As anteriores tiveram 7. Se tem 3 até agora, quem que pode fazer essa conta para mim? 3 vezes 7, 21 episódios. Então, se você quiser maratonar, se você quiser assistir os episódios anteriores, vai lá. Mas é muita coisa, não consigo, tal. Então, foi o seguinte, escuta o da semana passada. A gente tem episódio 1 da semana passada e a gente entra no episódio 2. Nesta 4ª temporada, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai olhar apenas, e a gente vai ficar durante 6 episódios em cima de uma história que Jesus contou. Só uma. Alguns dizem que essa história que ele contou foi a história mais importante. Eu até acho que sim. E é em cima dela que a gente vai ficar. No episódio 1, eu apenas falei semana passada sobre o poder que as histórias têm na nossa vida. Hoje, o episódio 2, ele tem o seguinte, ele tem por título TPM. E eu gostaria de já fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui, já tiveram TPM? Levante a sua mão. Por gentileza, não se preocupe, quantas pessoas estão me ouvindo aqui, já tiveram TPM? Levante a sua mão. Show de bola. Me parece que os únicos homens a levantarem a mão aqui, fomos eu e o Uli. A minha esperança é que ao final desta fala, quando eu perguntar quantos de nós aqui já tivemos TPM, talvez não vou dizer todos e todas, mas talvez eu e você possamos levantar a mão. Hoje, a gente mergulha no primeiro lado dessa história. Será que a gente pode ler juntos? Esta primeira frase aqui é o que auditório Jesus estava a contar esta história. Vamos juntos e juntas? Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Segura aí. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Vamos juntos agora e juntas? Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Vejam só o seguinte, se Jesus fosse argumentar com esses caras, conforme a gente viu na semana passada, muito provavelmente, Jesus conseguiria muito pouca coisa. Diante de tal perspectiva de fechamento, diante de tal perspectiva de fundamentalismo, diante de tal perspectiva de exclusão, ao invés de Jesus ir para a cabeça, ir para o argumento, ir para o cognitivo, Jesus faz o quê? Conta uma história. Que história é essa? E vamos juntos? Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Gente, sem dúvida alguma, esta história, ela tem 3 personagens. Um pai, um filho mais velho e um filho mais novo. Não tem o que inventar, tem 3 personagens. A gente vai colocar a lupa, hoje, sobre o filho mais novo, e esse pedido, absolutamente, eu não diria enigmático, mas que desafia a nossa atenção. O filho mais novo chega para o pai e diz: eu quero a minha herança. Alguém lembra qual foi a frase que estava ali, depois da minha herança? Eu quero a minha herança agora mesmo. Este é um pedido que merece a nossa análise e a nossa atenção. Eu vou levantar
3 possíveis razões que possam explicar por que o filho mais novo fez esse pedido, e concordemos, absurdo ao pai. 3 razões. A primeira razão começa com T. E esse filho mais novo fez este pedido ao pai, supostamente porque ele tinha tédio. E tédio, meus caros, no caso deste menino, é algo assim. Ele tinha um pai amoroso em casa, ele tinha uma relação, quem sabe, mais ou menos com seu irmão mais velho, mas tudo ok. Segundo detalhes que a gente vai ver nos episódios posteriores, esta não era uma casa de gente com pobreza, ao contrário, o seu pai tinha uma fazenda e tinha empregados, o que nos dá a clara realidade de que tratava-se aí de uma família com posses suficientes para que o filho não vivesse as dores, as agruras, as coisas horríveis de uma situação de se viver abaixo da linha da pobreza. Esse menino acordava de manhã, muito provavelmente tinha suco de laranja sobre a mesa. Esse garoto, muito provavelmente, depois de tomar um bom café da manhã, podia sair e, quem sabe, até desejar fazer um esporte do tipo equitação, andar pelos cavalos das aras da fazenda do seu pai. Ele estava ali, estava tudo tranquilo, beleza, tudo tranquilo, até que um dia, atenção, grave isso que eu vou te dizer, até que um dia ele acorda e o suco de laranja não tem mais o mesmo sabor de outrora. A toalha da mesa, feita com detalhes de renda, não chamava mais atenção. O amor do pai estava lá, ele já sabia, o pai o amava. Quem sabe esse pai podia olhar para ele e dizer assim: meu filho, eu te amo. E ele dizia: ok, já sei disso. O sol não era mais tão amarelo, o céu não era mais azul, o campo não era mais verde. Aquele garoto, ele tinha tédio, ele enjoou da casa paterna, ele simplesmente foi pego por um dos maiores mistérios da humanidade. Sabe qual é? A familiaridade parece roubar o encanto. Eu vou repetir, a familiaridade parece roubar o encanto. Quem nunca se encantou quando viu a Lagoa Rodrigo de Freitas a primeira vez? Quem nunca se encantou de ter visto o Rio de Janeiro do Pão de Açúcar a primeira vez? Vai lá todo dia. E você vai ver que a familiaridade, o costume, vai fazendo com que imagens que outrora eram coloridas, já não é mais, começam a ficar, as cores ficam um pouco beges demais. A minha tese é de que esse menino, entediado com a casa do pai, meio que de saco cheio, talvez seja uma expressão muito forte, mas meio que num certo fastio, ele diz assim: cara, preciso conhecer novos mundos. Eu preciso ampliar o meu mundo, eu quero conhecer novas coisas, eu tenho novos desejos, eu quero ter novas experiências. Atenção, isso é muito bom. Ter novas experiências, conhecer novos mundos. Os mundos não estão o nosso mundo não está circunscrito ou circunspecto ao tamanho dele. A gente pode ampliar o mundo, tem vida para além dos muros, tem vida para além das gaiolas. É fantástico que eu e você tenhamos essa ambição. Infeliz, pobre, no sentido mais terrível emocionalmente que essa expressão tem, é aquela pessoa que não tem ambição, que não quer conhecer novos mundos. Faça isso, sabe qual é? Se eu pudesse encontrar esse menino e dizer assim: cara, eu quero construir novos mundos, eu quero conhecer novas coisas, eu daria um abraço e diria assim: filho, que coisa linda. Agora, cuidado, porque a questão é como é que a gente faz isso. Para bancar esse desejo de construir novos mundos, adivinha o que ele queria? A herança, que ainda sequer é sua, mas segura aí. Esse tédio o leva a fazer este pedido. Gente, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tédio é uma experiência comum a todos nós. Todos nós aqui. Se formos honestos e honestas, a gente tem tédio. Eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Tédio é sempre uma experiência da fartura, não da faltura. Sabe quem é que tem tédio? É quem tem bastante as coisas. Eu sei que eu vou dar um exemplo de classe média. Você sabe quando foi que eu conheci a Disney pela primeira vez?
Eu prometo a vocês que eu nunca abracei o Pateta, e você que é milênio não sabe nem do que eu estou falando, mas eu acho que eu devia ter 22 anos de idade. Eu me lembro que quando eu cheguei, entrei numa determinada faculdade aqui no Rio de Janeiro, vindo do interior da Bahia, na hora que eu botei o meu pé na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, eu olhei e falei assim, cara, eu sou aluno dessa universidade. Eu me lembro que eu sentei no canto e eu chorava copiosamente. Eu chorava copiosamente. Aí depois, eu fui olhando, e as coisas me foram colocadas sobre a mesa. E você sabe o que é o tédio? Sabe por que essa nossa geração, ela é a geração mais entediada das gerações anteriores? Porque ainda que a gente não tenha dinheiro para conhecer a Disney, tem 50 mil vídeos no YouTube que me dá essa sensação. É uma geração que perdeu o encantamento, que perdeu essa coisa de olhar e dizer assim, cara, só tem isso. Tem alguém aqui que vocês vão me lembrar, quando eu morei no interior da Bahia, tinham 2 canais na minha cidade. 2 canais. Alguém lembra quais eram? Globo, e qual era o outro? Globo, que é Globo e Manchete. E mesmo assim caía o sinal. A sensação de expectativa era de tal ordem, cara. Como a gente não tinha tudo o tempo todo, parece que as coisas tinham encantamento. Sabe quem é que tem tédio? Quem tem demais. Tédio é uma experiência o tempo todo da fartura, nunca da faltura. E aí, meu caro e minha cara, todas as vezes que o tédio bate na nossa vida, a gente perde o sabor das coisas. Tudo vai ficando um certo fastio, e aquilo que nos fazia chorar, aquilo que nos fazia encantar, perde o seu encanto. E você sabe o que a gente faz, o que a nossa psique faz quando a gente está com tédio? Deixa eu trocar. Deixa eu trocar de casa, deixa eu trocar de família, deixa eu trocar de roupa, deixa eu trocar de carro, deixa eu trocar... Mas aí, eu não vou complicar essa história, mas existe um negócio chamado a lei do prazer marginal. Sabe o que é isso? Quando eu tomo um copo de água pela primeira vez, aquilo de novo. O terceiro, o quarto, o quinto, já encheu minha paciência. Se TPM começa com tédio, talvez na hora que eu perguntar quantos aqui já tiveram TPM, a gente já começa a ter que levantar a mão. E aí... Atenção, atenção, atenção. Eu sei, eu conheço o meu auditório. Se não, vejam. Quantos de nós aqui temos mais de 40 anos? Levanta a mão. Show de bola. Olha que coisa. Atenção, 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 atenção. Tem uns caras chamados os terapeutas do deserto. Não tenho tempo de te contar essa história. Esses caras, eles trabalhavam a seguinte metáfora para a vida humana, tá? Seguinte metáfora para a vida humana. O nascimento é o nascer do sol. A morte é o seu ocaso, é o pôr do sol. A meia-idade, o sol está em cima, no meio-dia. Quem já viveu no interior sabe que a pior hora do dia é o sol a pino. No início, o sol é lindo. No pôr do sol, ele é maravilhoso. Na hora que ele está em cima da nossa cabeça, é horrível. Dá fome, cansaço e tal. Esses caras descreveram esse fenômeno como o demônio do meio-dia. E eles não usaram a palavra demônio no seu sentido espiritual. Eles foram descrever os aspectos psíquicos do demônio do meio-dia. Anos depois, a psicologia iria chamar isso da crise da meia-idade. É aí, quando você olha para trás e parece que tudo perde o sentido. Nem a relação com Deus parece sustentar. O tédio não é irmão da depressão. Ele é primo. Ele está muito perto. No tédio, a gente toma as piores decisões da nossa vida. Este menino entediado vai lá e toma uma decisão muito ruim. E ele toma a decisão número 1, ele toma uma decisão que vai começar com a letra P. Tédio, posse. Esse menino chega para o pai e diz assim: pai, me dá
espera aí, me dá a tua herança, não é isso? Não. O que ele diz? Me dá a minha herança agora mesmo. Respostas possíveis desse pai. Tu é uma. A segunda resposta possível. Meu filho, sua oferta, sua fala, meu filho, me ofende. Vou fazer o seguinte, pensa de novo e daqui a 2 horas você volta e vê se você quer sustentar essa conversa nestes termos. Se você quer chegar para mim e dizer. Terceira resposta. Cara, o patrimônio construído ainda é meu. Herança é um ato de generosidade da minha parte. Eu, inclusive, posso morrer e não deixar a herança para você, deixar para o cachorro. Naquela época, não tinha pets do jeito que tinha. Eu vou deixar minha herança para o cachorro. Mas, meu filho, essa casa, tudo que você vê aqui, conceitualmente, ainda não é seu. De onde vem esse senso de posse de algo que não é teu? Talvez uma resposta que o pai pudesse aprofundar ao filho, pudesse ser também a seguinte: filho, quando você tem sentimento de posse por coisas que são suas, ainda faz sentido, mas ainda assim eu te alerto, cuidado com o sentimento de posse, mas pelo menos aquilo que é teu, você ainda pode, por lógica, ter sentimento de posse. A coisa mais patética, filho, a coisa mais patética é você sentir que você é dono de uma coisa que não é tua. Portanto, meu filho, essa herança não é tua. Eu não vou te dar nada agora, porque nada é teu agora. Queridos e queridas, nesse sentido, há uma belíssima confluência em percepções religiosas. Eu vou te dizer, se você examinar o coração do que Jesus disse, e talvez o coração de outras religiões muito interessantes, se você examinar, você vai encontrar um elemento que une uma certa visão. O sentimento de posse é uma das coisas mais produtoras de sofrimento, uma das coisas mais produtoras de dor. Se não vejam, a gente trabalha num lugar por muito tempo, e lá pelas tantas a nossa psique diz que aquela posição é nossa. E aí tem uma reviravolta, dessas que a vida dá, e a gente perde aquele lugar. E uma das coisas mais terríveis para a gente é ver alguém sentado naquele que era o meu lugar. Atenção, 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 atenção. Esse lugar não é teu. Esse lugar não é meu. Todas as vezes que eu deixo o sentimento de posse me possuir, eu simplesmente não consigo desfrutar mais nada. É exatamente o sentimento de posse que fez com que guerras acontecessem neste mundo. É exatamente o sentimento de posse que fez com que a gente pudesse, literalmente, romper as relações as mais diversas. A minha pergunta, e a pergunta que eu faço a mim e a você é, afinal de contas, o que é meu? O que é teu? Observe como a linguagem do dia a dia, ela está o tempo todo, ou quase que o tempo todo, apontando para essa coisa da posse. Eu já tenho tentado, mas às vezes a linguagem me trai, eu tenho tentado, todas as vezes que eu tenho que falar da Márcia, eu evito a expressão, esta aqui é minha esposa. Não. Ela não é minha esposa. Essa aqui é a Márcia. Presta atenção. Se eu e você quisermos mudar o conceito, a gente tem que mudar a linguagem. Eu me repito e vou repetir. O fenômeno social, ele sequestra a linguagem. Todas as vezes que a gente tem um determinado fenômeno social, isso passa para a linguagem reforça, a linguagem reforça. Quando eu pedi para a gente levantar a mão aqui sobre TPM, TPM, você, TPM é tensão
pré-menstrual. Por isso que as meninas levantaram a mão. Que é um fenômeno psíquico, biológico, que as faz ficar ou irritadas demais, ou emotivas demais, e outros elementos que estão por aí. O curioso é que o fenômeno social, o mundo que a gente vive, é um mundo patriarcal e focado no homem, ainda, infelizmente. É por isso que, inclusive, a gente usa TPM como expressão derrogatória para a mulher. Está vendo aí? Está de TPM. E talvez uma das coisas mais derrogatórias que a gente possa fazer no mundo machista é olhar para um outro homem e dizer assim, esse cara tem TPM. Meus caros e minhas caras, por favor, preste atenção. Cuidado com a expressão, isso é meu. Sabe quem são as pessoas mais livres que eu conheço? Aquelas que olham para o seu carro e o carro não é delas. As relações não são delas. O dinheiro não é dela. A posição não é dela. Porque nada pode, ou poucas coisas são tão patéticas nessa vida como dizer, dá a minha herança. Não, não é minha. Terceiro, bom, P de, alguém lembra? P de M de miragem. Sabe o que é miragem? Miragem é fantasia. Miragem é delírio. Miragem é ver uma lagoa no deserto quando a lagoa não está lá. Só tem um detalhe, sabe quais são os momentos da vida onde a gente está mais suscetível a delírios, fantasias e miragens? Quando a gente tem tédio e a gente se sente na posse de algumas coisas, a gente começa a olhar no espelho e ao invés de ver no espelho quem nós somos, a gente vê miragens do que os outros dizem que a gente é. E a gente pode ter miragens a respeito da gente mesmo, a gente pode ter miragens a respeito do lugar que a gente ocupa no mundo, a gente pode ter miragens a respeito do que a gente acha que nós somos capazes ou vamos fazer. Vejam só o seguinte, gente, cuidado com o que eu estou dizendo, porque todos nós temos fantasias, todos nós temos delírios, todos, absolutamente todos e todas. O ruim é quando a gente começa a acreditar neles. É isso que separa uma pessoa sana de uma pessoa louca. Esse menino, entediado com a casa paterna, achando que tinha herança, quando ele fechava os olhos de manhã cedo, sabe o que ele via lá do lado de fora dos muros da casa paterna? Ele fechava os olhos e via um Shangri-La, uma Cancún, o Mar do Caribe. Ele via coisas, todas elas, dando certo, num mundo absolutamente cheio de prazeres, e onde tudo é melhor do que a casa paterna. Gente, tédio, posse e miragem e fantasia são coisas que podem fazer com que a gente construa desvios absurdos da nossa história. E podem nos tirar da casa paterna. Podem nos tirar dos lugares de onde a gente nunca deveria sair. Mas existem 3 remédios para essas 3 coisas. Se você e eu andamos com tédio, sabe o que é que a gente pode fazer? A gente pode ressignificar o lugar e as relações que a gente está. Eu não tenho mais tempo. Ao invés de olhar a tua rede social de manhã, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, eu te amo. Nem que você ainda não sinta mais o fervor do amor dos primeiros tempos. Diz isso. Eu já cresci o suficiente para saber que o comportamento pode modelar o sentimento. Não é eu sinto, então me comporto. Eu me comporto e isso impacta como eu sinto. Está entediado? Está entediada? Cuidado, não despreza o que você tem. Ressignifica o que você tem. Posse. Se a questão é posse, deixa eu te dizer uma coisa. Para
olha, escuta o que eu estou te dizendo, e se você tiver que esquecer tudo que eu te disse aqui, lembra disso. Faz um exercício todo dia de manhã, e diz, nada é meu, eu apenas administro. 3, miragem, olha no espelho, antes de se maquiar. Pergunta à pessoa que mais te conhece. Senta e diz, o que é que você está achando? E prometa-se não brigar com essa pessoa. Tédio, posse e miragens. E Jesus conta uma história com um menino que viveu uma TPM. Eu faço uma pergunta. Quantas pessoas aqui, não precisam levantar mais a mão, quantas pessoas aqui já tiveram TPM? Feche os teus olhos. Pensa em tudo que você ouviu. Tudo não, desculpa, você não vai conseguir fazer isso, nem eu. Mas se você tivesse que ficar com uma coisa só, uma palavra, um exemplo, uma frase, fica com isso aí. Fica só com isso. Deixa todo o resto que eu disse em 22 minutos passar por você. Mas fica com uma coisa só. Uma só. Será que sem movimento brusco a gente pode levantar um pouquinho? Sei que é uma violência quebrar esse momento.